Estou recebendo o Alan, tudo bem? Daniel, Olá, Alan, tudo bem, Daniel? Obrigado. Como vai? Isso, abaixa aí para ganhar um beijinho. O Daniel Alan Costa veio hoje para fazer receitas para memória e para insônia. Mulheres de meia idade têm uma memória muito mais precisa, não é, Daniel, do que a dos homens da mesma faixa etária. Só que a partir da famosa menopausa, a memória feminina, ó, começa a enfraquecer. Então, fica de olho, pega um caderninho aí, anote, ou depois entra no portal A12, porque agora nós vamos ensinar algumas receitas para a memória através do naturopata, o Daniel Alan Costa, que está aqui no programa. Alan, quais são? Olá, boa tarde. Boa tarde, querido. Então, isso é muito importante a gente observar que a memória está diretamente ligada à concentração. Então, muitas vezes, eu não lembro de uma determinada informação porque na hora que ela estava sendo passada, a minha mente estava em outro local. E aí a gente vai associar também a concentração, segundo a medicina chinesa, com a parte digestiva, ou digestória, né? Então, a gente tem que quando eu consigo digerir bem os alimentos, eu também consigo digerir bem as informações. É mesmo? Então, as ervas que nós vamos trabalhar hoje, elas são ervas que ajudam a memória e a concentração, mas elas também, por consequência, ajudam o sistema digestório. Porque a medicina chinesa compreende que essas duas coisas elas estão interligadas. Interligadas. Então, a primeira Ninguém erva... vai discutir a medicina chinesa aqui, né? Com tanta sabedoria. Perfeito. E aí, a primeira erva que a gente vai apresentar é o alcaçuz. Então, o alcaçuz, ele é... Essa aqui? Exatamente. Tá. É casca? Nesse caso, é o caule, né? Tá. Ele também pode ser apresentado, você pode encontrar o pó dele, que a gente utiliza, inclusive, para substituir o açúcar. Tá. A gente vai perceber que o alcaçuz ele tem um sabor doce e ele vai favorecer, do ponto de vista, né, da medicina chinesa, a memória, a concentração, fortalecendo o elemento terra. E também facilita o sistema digestório e tem indicação, inclusive, para a parte respiratória também. Também, que bom. E na medicina chinesa, a gente costuma utilizá-lo para adoçar as coisas. Então, quando a gente faz uma receita natural, para que a gente não coloque o açúcar, especialmente o açúcar refinado, então nós vamos colocar aí o alcaçuz como forma de adoçar, e tornando a sua receita completamente natural. Um punhado, que 4 gramas, é muito difícil para o povo medir, né? A maioria não tem balança, exatamente. Então Hoje ficou mais simples, a gente trouxe a colher. Uma colher de sopa. Exatamente. Essa é de sobremesa, mas tem que ser uma de sopa. De sopa, exatamente. Tá, uma colher de sopa, então vou te pegar uma de sopa, peraí. Opa, melhor. Melhor, né? Já exatamente, vai para ficar mais claro, Se bem né? que a gente fala que essas colheres... tem que ser medida mesmo, sabe? Existe medida de colher, medida de xícara para dar certinho, E na verdade o que acontece? Cada planta ela tem uma densidade diferente. Tá. Então quando a gente pega, por exemplo, o alcaçuz, ele, nesse formato ele é um pouco mais leve. Se tiver em pó vai ser diferente, aí tem que ser uma quantidade menor. Tá. Então isso também a gente vai Então poder vamos observar. falar que é para esse, tá? Isso, exatamente. Então uma colher, né, pra gente uma colher de sopa. Perfeito. Aí, alecrim. O alecrim. O alecrim está muito associado a essa questão da mente. Então, deixar a nossa mente mais clara, né, para que a gente possa, a partir disso, reter melhor as informações. Aí, uma colher de sopa também? Uma colher de sopa também. E aí, na verdade, Claudete, eu trouxe essa sugestão, né, um composto que a gente chama na fitoterapia, mas você pode ir revezando também. Você pode usá-los isoladamente. Ah, tá. Então, porque era assim, ó, uma coisa importante na fitoterapia, a gente não utilizar muito tempo a mesma erva ou a mesma combinação. Para o organismo não acostumar? Isso, exatamente. Então aí? pode ir fazendo essa combinação aqui. A erva doce. A erva doce. Que muita gente já toma sozinha, né? Perfeito, exatamente. Ela também tem um efeito calmante e aí qual que vai ser a intenção aqui? Se a questão da memória é porque a sua mente é muito agitada e por isso você, né, demora a pegar as informações, que é geralmente aquela pessoa que lembra das informações recentes, mas que vai ter uma dificuldade para lembrar daquelas informações, por exemplo... E depois vai ter Alzheimer e só vai lembrar das antigas. Das antigas, exatamente. Não é? Então, o erva doce acaba sendo muito útil para nesse objetivo. E também, como essas outras ervas, fortalecem aí o sistema digestório. Você colocou as ervas no bule, coloca água quente e deixa quanto tempo? Deixa de 5 a 8 minutos, só abafado, tá. Exatamente. E aí já é o suficiente para a gente começar a trabalhar. Não ferva a erva. Isso. Agora, a receita de número 2, ainda para memória, começa com uma colher de macela.
Marcela. Então a gente vai É utilizar... Marcela ou Marcela? Na verdade, tem várias formas de... Dependendo da localidade, né? Tem gente que fala Marcela, Marcelinha, Marcela. Tá. Então tem várias outras formas. A gente vai trabalhar com essa erva, ela também tonifica o sistema digestório, né? Então é exatamente o que nós acabamos de fazer aqui. E ela é excelente para memória e também tem uma ação calmante. Nós já vamos falar daqui a pouco sobre a insônia, então ela pode servir tanto para memória e concentração... Como para dormir bem. Como para dormir melhor, exatamente. Tá. Ali você tem o pó, não é? O pó, exatamente. Ginseng. Ginseng. Aí no caso do pó, eu posso utilizar a colher de sobremesa, porque ela tem maior densidade, né? O pó, né? Isso. Esse é a Fáfia paniculata, é o chamado ginseng brasileiro, né? Qual a diferença do ginseng brasileiro? Ele é de uma outra espécie, né? Na verdade, ele recebe esse nome de ginseng porque ele vai ter uma ação farmacológica muito parecida com o Panax ginseng, que é o ginseng Mas chinês. o ginseng lá. não dá ânimo, assim, não? Isso, exatamente. Mas se essa calmece dá ânimo? Não, então, na verdade, o ânimo aqui é de disposição, Tá. não necessariamente para te deixar mais Ligado. agitado. Isso, Tá. exatamente. Disposição. Disposição e vitalidade, Tá. né? Que é o que a gente vai trabalhar aqui. Então, muitas vezes, também a questão da concentração e da memória tem a ver com você estar cansado. Por exemplo, acho que todos nós já passamos pela situação de pegar um livro para ler e dar um sono danado. Não, é só começar a ler ou ver TV. Isso, exatamente. E aí o que acontece? É nesses casos específicos que Tá. o ginseng brasileiro vai Tá atuar. bom. Ele é erva doce também? Ele é O um que tom, que é? é erva doce também. E tem uma água aqui diferente. Que água é essa? Então, a gente vai trabalhar com a água solarizada, né? que Então, é? nós temos ali uma garrafa da cor amarela. Então, o amarelo é a cor que trabalha com a concentração e memória na medicina chinesa. O que é isso? A gente encontra facilmente em mercados, em lojas de A jarra. A jarra, né? E ela está com a cor amarela. Eu vou pegar a minha água filtrada ou a minha água mineral, a água que eu costumo consumir no meu dia a dia, vou colocar na garrafa e aí o segredo é você levar ao sol por alguns minutos. Ah, é? 20 até 40 minutos. E aí você vai consumir essa água. Por quê? Porque o amarelo ele vai trazer essa característica de você ficar mais concentrado e, portanto, potencializar a sua memória. Né? Então, Então, nesse ó, sentido. solarizada, uma água que pegou sol. Exatamente. E azul ali do lado? É azul? E a azul? A azul a gente vai trabalhar para insônia, né? Então já para gente... Ah, é pra próxima. Exatamente. Tá bom. Mas a gente já pode aproveitar e falar. Tá. E ainda tem um elixir de cristais. Isso. Então nós estamos aqui falando, né, da natureza, daquilo que vem da natureza. Então pegando a luz do sol, um filtro, né, da cor. Tudo pra memória. Tudo para memória, nesse caso. Se eu não tiver a garrafa amarela, Claudete, eu posso utilizar um papel celofane em uma garrafa transparente como Tá. esta, né? E envolver o amarelo. Para que eu possa ter o filtro, Tá. né? E esses cristais, elixir? Então, o elixir, eu tenho aí a característica dos cristais, eles têm elementos químicos e tem também a sua conformação atômica, né? E aqui o elixir, o que é? É justamente você colocar na sua água, filtrada, fervida, água do seu consumo ou mineral, o cristal. Qualquer cristal? Então, na verdade, tem alguns cristais que a gente tem restrição. O que nós trouxemos aqui, né? Então vamos dividir aqui para ficar mais fácil o exatamente. entendimento. Sim. Para memória. Para memória, então nós vamos trabalhar com o citrino, que é esse aqui, né? Esse amarelo que está aparecendo aqui, ó, maior, vou mostrar aqui na câmera, por gentileza, né? Esse é o que a gente chama de citrino comercial. Isso, exatamente. Ele é, na verdade, esta aqui, a ametista, só que ele foi queimado, então ele é produzido meio que artificialmente. Como é que é? Ele é feito ametista? Isso. O citrino? Esse aqui que eu estou mostrando para você, tá? Tá. E aí o que acontece? Na verdade, ele vai ter uma ação que não é tão potente assim. Vou mostrar aqui para vocês agora, ó, o citrino, que é o verdadeiro citrino. Tá. Que não é tão bonito, digamos assim, tão brilhante assim, mas esse que deve ser utilizado. E aquele Se amarelão você- lá atrás? aquele ali? Não, as pedras. Então, esse aqui é a calcita amarela, que também... É outra coisa. A gente está trabalhando muito com essa a energia da cor amarela. Bom, então, para memória, citrino amarelo. Isso, pode ser a calcita amarela Tá. também, que a gente E o vai que mais? utilizar. E aí nós vamos utilizar o quartzo azul. Quartzo azul. Alfazema. Isso é cheiroso, não? Tomilho. Tomilho. E alecrim. Aqui as ervinhas que ele trouxe lá. A hortelã, mais alfazema e mais alecrim. É bom ter isso em casa? É ótimo, é excelente, né? Inclusive, por exemplo, a gente vai começar a falar da insônia. E a alfazema, né, ela é excelente porque ela vai acalmar, então os óleos essenciais vão indo para o ambiente
Isso já vai trazer já uma vai sensação ajudar, né? de calma. Porque, gente, 36,5% dos brasileiros têm insônia, sabia? São cerca de 73, é muita gente, milhões de pessoas no Brasil com dificuldade para dormir, sendo que mais de 11 milhões usam medicamentos para dormir, o que é péssimo para a saúde. É por isso que hoje o fitoterapeuta naturopata, o Daniel, né, tá aqui no programa para ensinar receitinhas para a gente dormir melhor. Vamos lá, Daniel? Vamos sim. Então, vamos. Então, quando a gente fala da insônia, é importante a gente só também fazer a questão dos hábitos, Tá. né? Então, o celular, na hora de dormir, Esquece. Luz, a TV no quarto, tudo isso. E as ervas também podem auxiliar, né? Então, a gente trouxe aí, por exemplo... É chá? São chás. Da Tá. mesma forma que a gente vai fazer as infusões que a gente tem feito aqui. Então, vou colocar as ervas, verter a água, abafar por 5 a 8 minutos, né? E aí pode tomar. Isso, perfeito. E só reforçando que as ervas que a gente trouxe aqui, elas podem ser combinadas ou podem ser também tomadas isoladamente. Tá E certo. aí o que você precisa avaliar, qual é a intensidade, qual é o grau, né, da sua insônia. Se é algo mais sério, por exemplo, a gente vai começar com o mulungu, né, que é uma planta bem interessante. O mulungu é qual? Esta aqui, do meio. Isso, exatamente. Uma planta do Nordeste brasileiro, que ela tem essa ação de relaxar, de acalmar, e tem uma indicação excelente para insônia. Tá. E aí, Aqui, na ponta. aqui a gente tem a melissa Melissa. officinalis, exatamente. Melissa, Mulungu. o mulungu e aqui A gente tem aí o maracujá, a passiflora. passiflora. E Isso. a melícia e a passiflora, elas agem da mesma maneira? Elas têm um mecanismo de ação diferente, mas o resultado é sempre o efeito de acalmar. Então, se a gente for pensar, o mulungu vai ter um efeito mais intenso, a passiflora, digamos, um efeito médio, e a melissa um efeito mais suave. Então, se você simplesmente teve um dia mais agitado, a melissa já vai ser o suficiente, né? Qual o problema de tomar calmante, mesmo aqueles que são vendidos sem receita médica para dormir? Então, a questão é dependência e a toxicidade desses Também, medicamentos. não vale né? a pena. Exatamente. Então vamos... Bom, aqui a gente não vai fazer, já mostrou como se faz, né? E você sabe, você pode pôr a água para ferver e depois uma colher de sopa de cada. Perfeito. Abafa e espera até 8 minutos. A gente faz essa receita aí, já dá pra gente ter a isso. mesma referência. Então vamos tá? lá. Essa outra receita que você tem Uhum. é o mulungu. É o mulungu que a gente Ah, já é falou. aquele lá? Isso, Então, exatamente. Agora tá nós vamos invertido falar aqui. disso. Essa aí é camomila. A camomila, Tá. né, que tem esse efeito também, como o próprio nome já remete, de acalmar, né? Vou pegar aqui na mão Dá um direto. punhadinho. Tá. Isso. É uma colher de sopa, tá, gente? Perfeito. E tem a questão do interior também, que a gente trabalha muito a questão do punhado, né? É verdade. Aqui a gente tem a questão da alfazema, que a gente estava comentando, né? Pode deixar no ambiente, também dá para utilizar na forma de chás, né? E aí, no pessoal do interior, utiliza também a alfazema e até a macela para colocar para fazer no travesseiro. O travesseirinho, né? É bom mesmo, Isso, né? exatamente. Além de ter um aroma bastante agradável, né? E a gente tem aqui o capim santo, que Tá. também tem essa ação para acalmar. Então aí nós vamos fazer essa... Eu vou pedir para que vocês confiram no portal a12.com as receitas que o Daniel passou aqui hoje. Assim que terminar o programa, elas estarão lá. Então, aqui foi capim santo, alfazema e camomila. Perfeito. E tanto um como o outro, né? Aqui você vai verter água Perfeito. e vai abafar. Perfeito. É assim que se faz chá. Perfeito. Aí deixa de 5 a 8 minutos e toma no dia isso, né? Toma no dia, Tá. exatamente. Não pode deixar para o dia seguinte. Se você, até um dia seguinte, É na possível? geladeira. Tá, tem Na alguma geladeira. contraindicação? É, Tanto essa como a primeira? Aqui a questão, a restrição talvez seja o mulungu, como eu falei, tem um efeito mais intenso, o tempo que você vai tomar. Então a gente fala assim, aconselho até de 5 a 7 dias seguidos, Tá. e aí você troca por uma outra erva, que pode ser a Tá, passiflora. porque ela tem um efeito Isso, mais forte. exato, mais forte, mais intenso. Todo mundo pode tomar, então? Todo mundo pode tomar. Ok. E aí, se tiver alguma- Tomou uma xícara por volta de que horas? Na verdade, a gente pode fazer um tratamento, né, pensando desde o início do seu dia, né, então Ah, já tá, uma já começa a xícara, tomar. exatamente. E aí, por volta Entendi. das 6, 7 da noite, já Toma seria também. o ideal. E aí, evite aquelas coisas que não dão sono. Por hoje é só. Eu queria agradecer aqui o Daniel. Obrigada por ter vindo. Daniel, mais uma vez aqui é o nosso programa. Eu que agradeço. Ele é fitoterapeuta, naturopata e está participando aqui do nosso programa já há algum tempo. O telefone para entrar em contato com o Daniel, saber mais das ervas, das plantas, da água que você explicou para a insônia, tem que ser na garrafa azul e também colocada no Isso. sol. Por quanto tempo? é sempre o mesmo tempo, de 20 a 40 minutos. E também a gente E pode vai fazer tomando. o lixir, a ametista, uma pedra interessante, e o quartzo verde. Ok.
Bom, telefone 11 97424 2888. 11 97424 2888 e na internet www.imparare.com.br. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço o espaço.